agora é hora de... Agora no programa da Cíntia, matéria especial. Bem, gente, de uma hora para outra, aquela pessoa ativa, aquela pessoa cheia de saúde, vê-se presa a uma cama, né? Tem a sua liberdade privada. Acaba ficando ali sem poder, às vezes sem trabalhar, sem viver o seu dia a dia da forma que ela estava acostumada. Há duas formas de encarar a situação: conformar-se em ser uma vítima do destino ou encarar o revés como desafio. E aí, crescer como ser humano, e dizem que até ajudar, né, auxiliar no tratamento, que o seu bom astral, a sua força de vontade, a vontade de viver, inclusive acaba ajudando você a se recuperar. Exemplos recentes de encarar a situação, nós temos aí a Hebe Camargo, temos a Dilma Rousseff, e na novela Viver a Vida, o autor Manuel Carlos também está abordando o assunto com a personagem da Luciana. Uma menina linda, cheia de vida, super paparicada, né? Que acaba sofrendo um acidente e ficando tetraplégica. O que é a realidade de muitas pessoas por aí. Às vezes a pessoa sai de casa, vai trabalhar, né? Bem, com saúde, e de repente acontece uma fatalidade, um acidente de carro, leva um tiro. Quantas pessoas já enfrentaram isso? Como enfrentar essa situação? Como conseguir reagir diante de uma situação tão difícil? Hoje nós convidamos a psicoterapeuta a doutora Léa Michan para falar um pouco mais sobre esse assunto com a gente. Boa tarde, doutora Léa. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande tê-la aqui no nosso programa. O prazer é meu. Você estava falando como superação, o tema de superação, não é isso? É verdade, é isso, exatamente isso. Doutora Léa, aceitar uma situação difícil na vida, como uma doença ou uma perda na família, seria a parte mais difícil, é a coisa mais difícil para se superar? Olha, qualquer perda é muito dolorosa, né? Existem dois tipos de perdas. As perdas naturais para qualquer crescimento, que é o tipo de perda, por exemplo, perdemos o útero para nascer, perdemos o colo da mamãe para engatinhar, perdemos então o chãozinho para caminhar, perdemos o seio para começar a comer, perdemos a infância para nos tornarmos adolescentes e adultos, certo? É verdade. Agora, tem perdas que saem do âmbito natural, como, por exemplo, no caso da novela, a moça a Luciana, né, a personagem, ela perde, então, a função das pernas. Esse é um tipo de perda, ou perder alguém ainda jovem, uma pessoa da família, emprego, enfim. Estamos vivendo, quem está vivo, quem está nessa vida, está à deriva. E estamos aí expostos para tudo que pode acontecer de bom e de ruim também. Então, quando acontece uma perda fora do âmbito natural, como no caso, né, a função das pernas e essas outras perdas muito difíceis, primeiro passo, em geral, que a pessoa tem é de negar. Ela não consegue aceitar. E essa não aceitação inicial é muito comum e até para protegê-la. Por quê? Porque ela não está preparada né, ela precisa de um tempo para isso. Então, essa negação é útil para a sobrevivência. Com o tempo, paulatinamente, devagar, a mente vai absorvendo o que está acontecendo e aí ela pode tomar dois rumos. Ou a pessoa vai entrar numa depressão e num decréscimo, sabe? E se perder, enfim. Ou ela pode crescer, né? A mente se amplia para aceitar o fato, conviver com ele. E a pessoa pode até desenvolver habilidades e força que ela não sabia que ela tinha. Sim, entendi. Sabe que, inclusive, ontem eu estava lendo uma reportagem do oncologista, o Dr. Sérgio, só que agora não me vem o sobrenome, o médico que operou a Hebe Camargo, e ele fez uma reportagem na Isto É, até falando que a Hebe é maravilhosa, que ela tem um astral altíssimo, né? Que ela está reagindo positivamente e tal. Então ela está mais ou menos ao contrário, né, do que as pessoas costumam ficar. Agora, esse tipo de reação tem a ver com o tipo de vida que a pessoa leva? Tem a ver com escolhas. Por incrível que pareça, o ser humano está na mão
do ser humano escolher se ele vai aceitar e tentar crescer e usar o fato difícil, a perda que vem, ou a situação difícil, como no caso da Hebe Camargo, para evoluir, para crescer, ou para se tornar uma vítima. Então, quando a pessoa sabe que é uma escolha dela, que ela não fica tão à mercê, isso ajuda muito ela tentar a escolher o lado de desafio, de crescimento, de transformar aquilo no motor que vai impulsioná-la a agir de forma ao crescimento. Inclusive, existem pessoas que se tornam até gratas por uma situação de perda da vida. Porque sem sofrimento ninguém cresce, né? Porque é através do sofrimento que a gente pode desenvolver a mente, o emocional. Então, as pessoas, depois de um sofrimento muito grande, elas aprendem a dar outro valor e significado para a vida. Então, elas podem até se tornar gratas por uma coisa ruim que passaram nessa vida. Certo, quer dizer, como costuma dizer, né? Tudo tem o seu lado, né? O lado bom e o lado ruim, né? Você sabe que o famoso filósofo Nietzsche, muito conhecido, né? Ele diz assim, o que não me destrói, me fortalece. É uma frase muito de efeito que eu acho que nós... o que não me destrói, me fortalece. É uma realidade. É bacana. Doutora Léa, é muito comum, às vezes, a criança, ela perder aí os avós, ou perder, às vezes, os pais, né? E os pais não tem como, mas às vezes um tio, um primo, uma pessoa assim mais próxima, ou um amiguinho, e algumas mães, às vezes, não querem contar, né? Vão levando, tapê daqui, tapê de lá, não levam em velório, essa coisa toda. Isso é certo ou é errado, hein? Então, você fez uma pergunta muito importante. Tem vários tipos de perda. Quando uma criança pequena perde pai ou mãe, tá? Que é um drama, porque ela precisa disso, é importante que ela possa participar do velório e até do enterro, se ela tem mais de 7 anos, para ela devagar e concretizando isso que aconteceu. O que acontece? Nós vamos tomando conhecimento dos fatos em 2 níveis, o nível intelectual e o emocional. Então a criança vai saber, minha mãe morreu. Ela sabe isso intelectualmente e só devagar, com o tempo, ela vai entender emocionalmente o que é isso. Tanto que você pode ver crianças que perdem pais cedo, os irmãos mais velhos choram e tudo, e os pequenininhos de 7 anos, eles não entendem, não captam a tragédia, tá? Sim. Eles até podem saber falar, intelectualmente a mamãe morreu, mas emocionalmente eles não estão captando, não estão entendendo o significado disso. Então, o adulto, o tio, é importante que converse, que explique, que tudo na vida tem começo, meio e fim, porque senão vai tapando o sol com a peneira, vai tentando esconder da criança, ela sente que tem uma coisa grave no ar, né? Vamos supor que morreu um titio, um vovô, um amigo da família, ninguém conta pra ela e ela começa a perceber que aquele não tá, começam a super proteger aquela criança e essa super proteção passa uma mensagem, assim, primeiro que ela é incapaz de entender, entendeu? E, segundo que ela fica assim, não treina para as coisas dos adultos, para quando ela crescer. Então é muito importante encontrar palavras para explicar para ela a verdade do que está acontecendo. Tudo tem um nível de explicação. Um adulto se fala de uma forma e com as crianças tem que se encontrar a linguagem própria para ir explicando o que está acontecendo e não esconder as situações importantes da criança. Tá, então, muito interessante isso, porque às vezes os pais, naquela ânsia de proteger os filhos, né, de não querer que eles passem aquele momento tão doloroso, pode acabar criando mais problemas ainda, né? Pois é, e é assim, então, morreu às vezes um bichinho, isso acontece muito, um cachorrinho, um gatinho, então eles, dói muito para a criança, então que eles saibam que a vida é assim, tem perdas e ganhas, nada é eterno, que né? É uma coisa natural da vida, né? Exatamente, e vai preparando ela para ser um adulto forte, um adulto mais capaz de entender as situações, de aceitar, mais assim, flexível, sabe? Não rígido, que explode. Vai ampliando
trabalhando mental e emocionalmente esse ser humano em desenvolvimento. Certo. Doutora Léa, existe alguma maneira